eu tive duas grandes partes na minha vida profissional, né? Eu atuei a maior parte dela em manutenção de software. Então eu cruzei todo esse legado que vocês vão encontrar, muitos de vocês vão encontrar ao adentrar, né, na profissão, porque ainda existe muito legado em Java, principalmente com o JSF, né, que já foi a última etapa. É a última etapa no Brasil, porque fora o pessoal usou muito TeamLeaf, que é da stack do Spring, né? Então, eu dei manutenção em tudo isso que você pensar aí, ó. Struts 1, Struts 2, JSF, JSP. Eu dei manutenção em alguns servlets, mas não foram muitos, mas existiu essa parte. E ainda existe, né? Já que tem empresas que mantêm os legados porque é caro trocar. É extremamente caro, mas está começando a ficar mais caro manter. Então, provavelmente vão se ter cada vez menos projetos legados e mais projetos que eles chamam hoje de transformação digital. Que na verdade é ou você pegar a sua empresa e colocar dentro do mundo de tecnologia, já com esses padrões novos, essas tecnologias mais novas, esse design de soluções com microserviços, ou realmente a migração de um software mais legado em JSF, por exemplo, ou em Struts da vida, para um software mais atualizado, né? Vocês têm que ver que o mundo evoluiu. Eu comecei a escutar sobre microserviços e divisão de back e front-end lá em, sei lá, 2016, 2015, né? Eu comecei a ouvir sobre isso lá atrás. E eu demorei um pouco para mudar de área, porque isso é uma decisão que vocês podem tomar também. Eu optei pelo sólido. Enquanto o sólido estava lá para atender o cliente, eu estava no sólido. Quando eu percebi que esses que eu estava, né, essa stack que eu estava trabalhando de EJB, JSF ou qualquer coisa do gênero, começou a ser migrada com mais frequência, eu comecei a estudar as tecnologias e migrei para softwares nessa tecnologia. Mas veja, ele já se consolidou. Então eu só saí, eu não peguei a crista da onda. Eu só saí quando eu vi que estava consolidado. Eu não gosto de modinhas. Porque o AngularJS... O AngularJS não existia nessa época que eu comecei a escutar, não. Existia Angular. Depois veio o Angular 2 que subdividiu, né, o Angular em AngularJS e o Angular, né? Angular é baseado em TypeScript e AngularJS em JavaScript. Eu só conheci o Angular na época. O Angular é muito bom, vai substituir o JSF. Eu disse, cara, quando eu ver que as empresas estão adotando isso, eu começo a estudar. Foi isso que eu fiz. Mas isso é uma escolha minha. Porque existem profissionais focados em tecnologias novas, que surfam a crista da onda, por assim dizer, né? Eu não sou esse perfil profissional. Eu sou o perfil profissional que eu não gosto de arriscar, porque muitas dessas modinhas caem por terra. Já vi várias modinhas caírem por terra, tá? Como eu passei muito tempo dando manutenção de software, eu vi boas partes das modinhas que morreram cair na minha mão porque eu conseguia resolver o problema. Ia perguntar sobre isso, sobre complemento, porque senão eu vou ficar agora matutando o que seria, né? Eu peguei. Você fala sobre front-end, são voláteis. Então, eles foram muito voláteis. Há algum tempo atrás. Você viu muita coisa. Você viu, por exemplo, frameworks baseados em Angular, como Ionic. Você viu o próprio Angular, que evoluiu várias vezes. Você viu o React.js, depois você viu o React Native, depois blá 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 blá.
trocentos, Vue.js também, né? Eles são voláteis. Tem essa volatilidade porque tem muita gente desenvolvendo e todo mundo acha que vai ter o novo Santo Grau, né? O que não é verdade. A verdade é o que o mercado aceita. Para mim, sempre a verdade foi o que o mercado aceita, né? Então, assim, você tem diversas tecnologias, diversas modas, diversas coisas que são lançadas e que essa galera que pega esse hype, né? Eles adotam para si como verdade absoluta. E acaba caindo na mão de alguém como eu, que vou dar manutenção de software e tenho que entender o que é que se passou com a cabeça daquela criatura para achar que aquilo era bom. Saca? De onde veio a minha experiência? Para mim, o que gera valor para o meu currículo é exatamente a adaptabilidade. Vocês não só vão dar manutenção de software, e vocês também não só vão trabalhar com criação de software, que é prazeroso. Não vou mentir que não seja prazeroso. Você definir uma solução é uma coisa legal, certo? E são outros desafios. Sua cabeça tem que estar voltada para outras coisas. Já na manutenção de software, cara, você procura segurança. Manutenção de software, você tem que ter a segurança que o seu cliente precisa. Você não tem que ter a funcionalidade está lá. Ela só tem que se manter. Manutenção. Continuar vivo. Lá na manutenção de software, você vai aprender várias coisas. Boas e más. Principalmente más. E não é que você vai aplicar, você vai ver sendo aplicado. Você vai pegar o código de um terceiro, ou de um quarto, ou do 10º, ou do 20º programador. Você vai ter que entender todo o background por trás daquela solução para aplicar uma outra solução que corrija um bug. Você está vendo o tanto de coisa que você tem que fazer para que dê certo? Então, cara, isso é muito desafiador, é muito desgastante. Não vou mentir a vocês que é muito desgastante você ler um código, porque você vai fazer isso, você vai estar parado lendo um código estático e entendendo o que o abençoado escreveu ali. É um desgaste grande. Você não vai ter noção disso até você pegar no software que uma pessoa desenvolveu e vai dar manutenção.